uma edição do programa Tricolor número 225, depois de longo e tenebroso outono. Já pedimos desculpas porque nós tivemos que ficar sem gravar e acho que muitos já sabem o motivo. O Fluminense jogou em várias segundas-feiras, depois tivemos feriados, complicações, mas estamos de volta. Greves, enfim, tumultos, merdereis e o diabo 4. Mas estamos de volta ao programa Panorama Tricolor número 225, o programa mais longevo da internet do Fluminense, com as presenças do Márcio Machado, cronista do Panorama Tricolor, da nossa querida Mítia Guidini, nossa locutora mitológica, etc, etc, e com o sensacional Fábio Cortes, que vem aqui também para comentar as coisas do Fluminense. A gente começa falando com a mitológica, um tanto gripada, mas com sua voz potentíssima, Mítia Guidini. É isso aí, saudações tricolores, galera, saudades de todos, até porque eu acho que no último eu também não vim, então tem um pouquinho mais tempo. European Tour, ok? Fluminense tá bem lá, hein, na Itália, eu contei lá a historinha, né? Os dois caras lá me pararam e não eram brasileiros, eram italianos, então... O negócio... Lá tá bem, né? Lá eu acho que tá melhor do que aqui, inclusive. Mas é isso aí, Paulão. Vamos falar sobre as coisas do Fluminense, né? A gente que vinha muito, até empolgado, né? Com a atuação do time e de repente jogaram água no nosso chope. Aí com as lesões a gente voltou à realidade. Mas vamos ver o que vai ser aí pra frente. É isso, vamos fazer longos debates aqui hoje. Nosso camarada Márcio Machado com a palavra. E aí, Márcio? Pesou, né, essa tabela do campeonato, né, essa série de viagens. Aí você tem uma dívida da gestão anterior, o clássico que seria o jogo para jogar em casa, você joga esse clássico no meio das 3 viagens. Tu faz em uma semana de domingo a domingo 3 jogos fora de casa, né? Aí você vai arrebentando os jogadores, você não tem elenco, você vai tendo dificuldade para escalar, o técnico na dificuldade para escalar começa a ser criativo, né? Demais. No pior sentido da palavra, e a coisa vai desandando. Inclusive o que muita gente fala de salário eu não consigo ver. Para mim o time está se esforçando. Até porque é um time tão barato que é o único jeito deles ganharem na vida mesmo é saindo do Fluminense hoje em dia. Eles têm que se esforçar. Quem está feliz mesmo é o nosso querido Rony Elton, o eterno Rony, que defendeu o Fluminense na época das vacas magras, e agora está com a vaca gordíssima. Tá né? com a vaca gordíssima. Empresário conseguiu botar um gostoso Fla-Flu lotado lá em Brasília, mas enfim, fez o trabalho dele. Se o Fluminense entrou nessa e aceitou e tinha que honrar o compromisso, eu entendo que não tinha que ser agora, mas já que fez, tá feito. Fábio Cortes com a palavra. Bom, ainda pegando o gancho dessa questão do jogo lá em Brasília, gente, como é que a gente pagou essa dívida com o Rony já com tanta dívida que a gente ainda tem na frente, né? É uma das coisas que essa você pagava com dinheiro, entre aspas, né? Entre aspas, mas é o tal negócio, nós pagamos com o sacrifício. Nós pagamos com 3 pontos. Sim, pagamos com contusões. Isso aí é seríssimo. Contusões que a gente também tá entrando. O nosso elenco, a gente já sabia, é um elenco restrito, um elenco pequeno e um elenco sem grandes peças de reposição. O nosso time titular, ele estava enchendo os olhos, surpreendendo, enchendo os olhos, mas cadê o resto? É um 11 até melhor que de alguns aí, que tem elenco superior. Exatamente. Eu diria o seguinte, né? A gente ficou bastante confiante depois do empate contra o Grêmio. Grêmio que é um dos favoritos ao título, enfim, campeão da América, né? Vice-campeão mundial. E jogando lá, né? E jogando lá, que é um lugar onde pouca gente consegue pontuar. Sim. Mas de lá para cá fizemos 3 partidas, as 3 partidas, há várias controvérsias em termos de opinião, né? Tem muita gente, por exemplo, que acha... Contra o Paraná, eu acho que não se discute, a gente foi mal. Sim. É fato. Foi a pior partida que a gente fez. Contra o Flamengo... E contra o péssimo Paraná, né? Péssimo Paraná. Também. Diante do Flamengo, com toda essa questão do jogo ter sido disputado em Brasília, quer dizer, a gente cedeu o mando de campo, esfriou a torcida, tirou a torcida do circuito, e realmente o Flamengo tem um time, não que ele tenha sido tão superior tecnicamente, mas o Flamengo é muito mais veloz do que a gente. Foi um jogo bastante duvidoso. Sim. O Fluminense mal ou bem
Tava levando o primeiro tempo, o sujeito encosta no jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo se joga na área. Depois, 2 pênaltis o sujeito dá uma cotovelada na cara do nosso glorioso João Jabá. O João Jabá sangra e nada é feito. Nada é feito. Nem uma faltinha. Nem uma faltinha. Justamente. Entendeu? Falta dentro da área. É complicado. Ouço mais línguas comentarem coisas maravilhosas a respeito do querido JC. E já posso adiantar que ele é um dos personagens do livro que sai no segundo semestre, A Verdade e as Verdades de Chiquinho Zanzibar. Também? Também. Então, faço assim, ideia. Nossa senhora. é um livro aterrorizante, mas assim, aproveitando o teu gancho do negócio de gente que cai na área, gente, aquela bola contra o Paraná, o segundo gol do Paraná, a bola Não entrou, obviamente né? que não. Ela não chegou nem perto de Então, entrar. mesmo não, apesar de toda a dificuldade, o Fluminense poderia ter muito bem tirado um ponto lá no Paraná. Era uma M também. Sim. Mas era uma M Já era alguma menorzinha, coisa. E né? uma outra coisa interessante, ninguém fez tirateima. Não, passou. Segue o jogo. Não pode. Mesmo não a pode. cotovelada do cara do Flamengo foi dada. Exatamente, Foi foi coberta. nada. Exato. Que isso? Não, mas a cotovelada no Flamengo, pelo menos o cara foi lá do Sport TV, comentou, tinha que expulsar o cara, etc. Ninguém conferiu. Mas com aquela, Cadê aquela linha do gol aquele lá? tom meio... Nossa, eu tenho que admitir isso. Porque Agora- a imagem estava lá, A né? imagem estava lá, né? Agora, Lógico. quanto à questão das arbitragens, gente, nós vamos voltar a um ponto que já vem de anos e anos e anos, né? O Fluminense não se faz representar com veemência Sim. nessas questões. É. Então a torcida fica indignada, o clube não se posiciona como deve e a coisa fica desse jeito. Para completar o gancho até a gente voltar à mesa, para debater tudo, ver essa partida diante do Atlético. O Atlético, para mim, começa muito bem no início da partida, o Fluminense depois equilibra o jogo. Curiosamente, quando o Fluminense está bem em campo, é que ele Sim. toma o gol. É. E aí, ele faz o gol e aí logo em seguida ele toma o gol, toma a virada, mas nem sente porque consegue ter um poder de reação empate. imediato. É. Né? No começo do segundo tempo poderia ter virado a partida Sim. com o Pedro em 2 oportunidades, e aí depois a coisa descamba a partir do terceiro gol do Atlético, que o rapaz que fez, o garoto lá, eu esqueci o nome dele, Roger Lolinho. Guedes. Roger Não Guedes. foi o Roger Guedes, não. Não, O terceiro foi gol o foi o outro. outro. O cara do Não, gol, foi o argentino, O Tomás argentino. Andrade. É. Tomás Andrade. O segundo gol que ele faz na vida. Sim. Tinha feito o primeiro semana passada, ele É, pegou o o gosto. pé dele tinha esse pé Exatamente. que ele fez o gol tinha uma deformação, ele teve que usar prótese. Ou seja, até isso a gente Aí o faz outro isso. JC do elenco também, né? Ah, o JC, esse sim, o JC goleiro, você quer dizer? O Júlio César, assim, vem de grandes momentos, tem feito grande defesa, mas eu acho que ele falhou no gol de falta. Com certeza. Ele falhou, a bola era defensável. Era assim. defensável. Tanto que ele chegou a pegar, chegou a né? pegar, Mas passou. Exato. Passou, é. Mas realmente alguém comentou isso e o tempo de explosão dele nas faltas menor, é um muito problema. menor. Então, É. assim, ele chega sempre atrasado. Bom, O que não quer dizer que ele tenha sido culpado pela Exatamente, goleada. não Não. foi. Para mim, o grande problema que eu vejo é que nós perdemos o meio de campo. Nós não temos um meio de campo que combata. Então, toda a bola de qualquer adversário chega na nossa área. E aí não há defesa aqui de jeito. A defesa ela tem que estar composta para poder combater depois que o meio campo Sem combate. contar também que a criação do meio-campo do Fluminense são essencialmente os dois alas. Sim. O Abel tira os dois, põe atacantes e o meio-campo do Fluminense passa a não criar, não fica marcar, banguela, né? não fazer nada. Hoje o Sornosa, ele não está jogando bem, não está jogando bem. Mas ele Hoje- até jogou melhor. Foi nessa até partida. corretamente barrado. Menos Ele estava mal do muito que no cansado, Flamengo. muito cansado também. Justamente. O Jadson está melhorando em termos, É, mas Jadson. aí chega num que eu vou acusar. O Richard, para mim, ele chega um segundo atrasado sempre. Não tem. Então, o nosso meio de campo são eles É três. que acaba sendo muito guerreiro, né? Pro torcedor assim, sim, observando mas é o- assim, com um olhar menos É. apurado, é um Sim, grande o jogador, problema é é um que a gente- guerreiro, é. tricolor, e A gente por acaba aí vai. tendo que fazer uma análise mais apurada, né? A gente acaba, por experiência talvez, por equilíbrio, vamos chamar qualquer coisa, a gente tem que ver isso, né? Eu particularmente hoje eu vejo esse problema. E aí passou dos três, tá todo mundo ali. Pois é. Mas eu acho o seguinte, houve nesse O final de trio foi semana. mudado para esse jogo também. Nesse fim de semana houve Não uma se grande. ouve bem. Aqui, É. durante desde o jogo do final de semana, desde o jogo desse domingo, vocês estão assistindo a gente na terça-feira, houve uma grande discussão
a respeito do fato se a goleada teria sido merecida ou não. E eu queria discutir com vocês um pouco disso, porque eu tenho uma tese que não vai com a maioria, tá? Eu acho o seguinte, gente, volume de jogo por volume, os 5-2 não se explicam. Agora, se nos 15 minutos finais o Fluminense está estrambelhado, como o Márcio falou, sem os laterais, com a criação acéfala e tomando pancada, não dá para dizer que não foi justo que eles tivessem feito os gols, até porque eles acertaram uma bola que deve ter sido a mais inacreditável do ano. Aquela que bateu na trave, que o Júlio César virou, que ela bateu nas costas dele, bateu na trave de novo e parou. Então, assim, a gente podia estar tomando de 5-2 antes. Para mim é horrível ter que falar isso, mas eu vou na contramão do que acho que até que vocês podem ter uma opinião. Posso fazer um parênteses que o placar não foi justo. Eu falei, em termos, não pelo volume de jogo, agora no final o Atlético foi demolidor. Não sei que jogo seria um 3-2 do Pedro no início do segundo tempo. Sim. Que o Abel teria posto 3 volantes nas 3 trocas que ele faria, jogado dando chute para frente até o final do jogo. Sim. E possivelmente poderia ter ganho ou ter tirado um 3-3 no final do jogo, que a torcida está querendo a cabeça dele do mesmo jeito que quer que 5-2. Mas é o tal negócio, você pensa nisso, se o Pedro faz o 3-2 pra gente, naquele momento do jogo, muda a perspectiva do próprio Atlético. Talvez o Atlético não se jogasse como se jogou. Com medo do 4. Sim, o Atlético não perceberia a fragilidade que percebeu. Mas aí vem a máxima do futebol, né? Não faz. Toma. A gente está já na prorrogação, porque tudo passa muito rápido aqui, né? Mas passando rápido, eu vou perguntar para a nossa ídola Mítia Guidini, que vai ser a primeira a responder, depois Márcio e Fábio falarão a respeito. Mítia, vai dar certo esse ataque com o João Carlos? Não. Eu até gostaria de falar que sim, porque quando ele veio, né, inclusive, eu não sei se ele foi destaque da Cabo Friense, não foi isso? Enfim, quando ele veio, tava rolando uma conversa nos bastidores de que ele era um cara diferenciado, que ele no treino tava super se destacando. Inclusive ele fez um gol aí nos últimos treinos, um bafafá danado. Eu falei, caramba, teve gente até que chamou ele de tanque. Eu falei, nossa, que homem maravilhoso, vai resolver nossos problemas. E a gente tá vendo aí que não tem jeito, né? Ele já entrou em 2, 3 partidas, não sei. Mas tanto ele quanto o Robinho, que eu até tinha um pouco mais de esperança, também não tá dando certo, é de chorar. Quando eu soube que o Pedro estava relacionado para esse último jogo, o Pedro e o Ayrton, né? Foi uma coisa assim de eu ajoelhar e agradecer, porque foi um alívio, assim, porque quando a gente pensa que vai ter João Carlos lá na frente... Realmente, alguns tempos atrás a gente chorava porque ia ter o Marco Júnior, né? Hoje em dia a gente fica feliz. Eu torço pro Marco Júnior jogar e para não ter o João Carlos. Então tá meio complicado. Ele ainda não mostrou né, esse diferencial dele que disseram aí, né? E aí, Fábio? Vai Bem dar pro João Carlos Olha, ou não vai dar? Não creio. Espero sinceramente que ele ouça algumas coisas que eu sei que ele vai ouvir. Amém. Mas tenho o meu pé atrás. Inclusive tem o seguinte, ele está muito robusto. Tá um tanque. Está um tanque. Realmente, nesse sentido ele está um tanque. E por isso até tem menos velocidade, porque já tem, né? Exatamente. Mas, ele não é o Walter. Eu acho que a amostra de jogos ainda é muito pequena para eu condenar ele definitivamente. Exatamente. Tem que esperar para ver se ele me ainda parece vai... ser aquele cidadão para resolver pelo alto mesmo, né? Quando o jogo com o Grêmio, que foi para disputar com o zagueiro alto, ele no entrou alto, melhor contra o na Grêmio. força. Aquele jogo da trombada, esse é o jogo dele. Ali parecia, verdade. Não era o jogo dele jogando como o único atacante. Jogo fora de casa, clássico, não é jogo para ele. Ele pode ser útil contra times pequenos com defesas grandes, para ganhar na trombada, dentro de casa entrar no final do jogo pro abafa, ele pode ser útil fazer gols. E com essa trombada... Acho até que com essa trombada a gente terminou o primeiro tempo, porque acabou o tempo. Daqui a pouco a gente volta.
estamos de volta ao programa Panorama Tricolor número 225 com apoio da ER+. Vem pra R, não é isso, Mitchell? Com certeza. Você aí vem pra R+, que tá cheio de cursos na área de comunicação, para quem gosta de falar bastante, para quem também não gosta muito, tá tímido, vem pra cá que você se solta. Pois é, pro Mitchell Guidini, Fernanda Gentil, Carla Matera, se liga aí, né? Vem pra cá. É isso, ER+, vem pra R e mandar um abraço logo de cara. Vocês têm jabás, queridos amigos? Não, né? Não, hoje. Posso fazer um, Paulo? Faz o jabá. Ah, eu sei que já passou um pouco. Dia 2 foi aniversário da minha filhota, Manuela. Então, filho, né, gente? Filho é filha, né? Teve Dia das Mães que passou também, então um beijo pra minha filha, linda, maravilhosa. Fez 2 aninhos no dia 2. Cadê É o isso. bolo? E no momento jabá nosso, jabás grátis, fazemos porque gostamos, é nosso ofício. Mandar um abração pro nosso querido Sérgio Duarte Serjão, do Beer Joe Rock Bar, nosso querido bar lá da Barra, e também em parceria com o nosso querido super mega músico, guitarrista Big Joe Manfra, a lenda do blues brasileiro. Sábado passado, tive a oportunidade de comparecer ao Beer Joe para participar da Copa do Mundo Beer Joe de futebol de botão. E venci! 9 partidas, 9 vitórias. Então é isso. Panorama mandando ver no futebol de mesa. Aliás, todos convidados aí, quem quiser jogar partida comigo aí, de todo mundo aí, da torcida do Fluminense, quem vier, não sendo profissional, dou 2 de vantagem pra começar. Blogueirinho dou 3. Pra começar a conversa, beleza? Chamou pro mano a mano. É isso. Sabe? E feita a brincadeira do Beer Joe, vamos fazer nosso último jabá pra voltar ao Flusão. Com muita honra eu anuncio pra vocês. Esse é um livro super simpático, Coração de Tricolor, escrito pelo nosso companheiro de Panorama Tricolor, Paulo Rocha, jornalista decano, que já passou na Sport Press, já passou no Lance, já passou na RJ Esportes, foi editor da RJ Esportes, enfim. É uma fera do jornalismo esportivo, trabalhou em coberturas de Fórmula 1, trabalhou em coberturas de vôlei, de esportes aquáticos, e o Paulo Rocha está lançando seu primeiro livro, Coração de Tricolor, que é uma compilação de algumas crônicas que foram publicadas no Panorama com outros textos inéditos. Particularmente tive a honra de fazer o prefácio dessa obra e posso falar para vocês de um assunto que eu entendo pouco, livro do Fluminense. É um dos melhores já escritos. Então, depois da Copa, o Paulão deve providenciar o lançamento. Me parece que vai ser nas Laranjeiras, no clube ou em localidade próxima. E no momento oportuno a gente vai anunciar, o próprio Paulo vem aqui falar do livro. Todos estão convidados porque é uma obra fantástica. Agora a gente volta para o nosso segundo tempo com o nosso querido Fluminense, que vai encarar o Santos naquele horário que é para ninguém ir, 7 da noite de quarta-feira no Rio de Janeiro, caótico. E aí, Márcio, quais são as tuas expectativas para Fluminense e Santos? O Fluminense tem que vencer, o Santos vem de uma derrota em casa para o Inter. Por incrível que pareça, boas, cara. Eu tava vendo o jogo do Santos ontem, deu piada. O Santos tava complicado, né? Deu piada. Né? Porque Santos Gabriel quase gol, né? Se não dá, o cara não arruma o pênalti pra ele, não acontecia nada, né? Vocês viram o que ele fez contra o Corinthians aí recentemente, né? Então, O Jair já caiu? Não. ainda não. Ainda não. No futebol brasileiro é assim, né? Ainda Mas não. é melhor ele já ir se acostumando também, porque ele não vai ficar no emprego. Não. Eu não sou desse eleitor desse candidato. Eu só usei a piada. Eu também não sou. Mas assim, mas o que você acha? Você acha que o Santos, como é que é a situação? O Fluminense é favorito, então, para pegar o Santos e Pelo fator casa, mesmo murcha, né, que vai ser, é o fator, é a casa da gente. Sim. É o estádio que eles conhecem. Sim. O time está um pouco mais recomposto, né? Parece que agora tem a dúvida volta, do né? Gilberto, se joga ou não joga. Mas tem o Ayrton, vai ter o Sornosa, provavelmente, né, que seja para entrar no segundo tempo, ou o Jadson jogando de armador, quebrando galho, né? O Ayrton Tem até o mais Pedro, confiante. que é muito. Que é a diferença do time. Provavelmente joga o Pablo Diego, o Matheus Alessandro está suspenso, né? Que não tem o João Carlos, né? Não, o João Carlos fica como opção. Não é, ele é uma opção para final de jogo. Pro final de jogo. Eu acho que ele é a opção para ficar no banco. Ficar mesmo. Né? É isso. E aí, Fábio, qual é a tua expectativa para o Fluminense Santos? Eu não sei, sinceramente, no que eu posso hoje me fiar firmemente. Eu tenho a ideia de que o time sentiu a derrota pro Atlético, porque foi uma situação estranha, como a gente já comentou no primeiro bloco. A gente poderia ter tido uma sorte muito melhor.
Mas nunca se sabe. O Santos vem mal também. O Santos também Não está é, numa não fase é um de grande, pouca confiança não também. É, justamente. Então, assim, a minha perspectiva é que realmente, como o Márcio falou, o fator casa vai ser preponderante. A gente joga por um lance, uma boa jogada do Pedro, né? Completando alguma coisa, uma peitada, né? Agora, como você falou da questão da perspectiva, o Gilberto, hoje o Gilberto ele é imprescindível no time. Ele está muito efetivo. O que eu espero? Eu espero que o Ayrton Lucas esteja mais firme, mais consciente. No domingo, ele me pareceu receoso. Voltou receoso, normal, né? Faz parte. O Sornosa fez isso também. E aí é o tal negócio, é aquela coisa, vamos lá. Não sei se o Gum volta realmente, eu não sei quem eu tiraria para a volta do Gum. Não gostei da experiência. Pérez, meu ver. Pode ser, porque eu não gostei da experiência dos dois zagueiros canhotos. O Luan Pérez e o Ibanes. Não, o Ibanes. O Natan é destro. Sim. Eu achei que ali ficou esquisito. A gente está acostumado a ter dois destros. E, curiosamente, o Renato Chaves, ele cobre muito bem as investidas do Renato Chaves Gilberto. vinha fazendo Renato Chaves cai no mesmo capítulo do Marcos Júnior. Antes você ficava triste que o Renato Chaves estava escalado. Agora você se sente aliviado. Exatamente. Não é que seja aquele alívio fenomenal, mas é o tal negócio. A gente assistindo o jogo no Maracanã, a gente observa o posicionamento dele. Ele ocupa o espaço que o Gilberto está usando na subida. E cá entre nós, muita gente inclusive, critica. Às vezes muita gente sobe para fazer a tabela, cruza, ele tem uma atuação muito além do que isso espera do zagueiro. Muita gente critica o Renato Chaves, mas, por exemplo, no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, eu achei que ele foi bem. Ele desarmou em vários momentos na lateral. Em momentos essa situação que você narrou. A defesa do Fluminense jogou firme naquele jogo, até porque jogou com 9 pessoas, né? Mas jogou firme. Mas a defesa vinha firme. Justamente, a defesa vinha firme. A gente não estava mal de defesa, não. Eu acho que a defesa está bem construída. Eu volto a insistir, o nosso grande problema está no meio de campo. E aí, Mítia? Bom, eu geralmente, eu diria que eu teria medo desse jogo justamente pelo fato do Santos vir mal. Porque o Fluminense tem mania de ajudar, né? Mas tem uma coisa. Não, mas tem uma coisa. O Fluminense ajuda enterrado pequeno. Peraí, o Santos tá na zona, não, né? O Santos é time de tradição. Exatamente. Hoje de tradição geralmente nem tanto. Entretanto, todavia, exatamente. Como é o Santos e a gente está em casa, estamos precisando muito dessa vitória, né? A gente vem aí de empate, derrota, então acho que é obrigação desse time ganhar esse jogo na quarta-feira e não tem outra opção. Eu acho que é ganhar ou ganhar. E eu acho que o Fluminense não vai ser o Fluminense contra o Paraná. Eu espero que seja o outro Fluminense, né? Que vinha jogando muito bem até o Grêmio. E eu tô acreditando nisso, tô me pegando com fé nisso. Se for também, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas eu tô acreditando que vai dar certo. Desse período aí da Copa. Eu tenho uma preocupação, que é exatamente sobre isso que o Márcio acabou de apontar. A vitória é fundamental, não tanto pela classificação, embora ela seja importante. Uma vitória coloca a gente no bolo, perto do bolo de cima novamente, porque a gente está a 5 pontos da zona de classificação da Libertadores. Está uma zona, mas aspecto, né? Só que a gente está a 5 pontos também da ZR. E o que acontece? Um resultado que não seja a vitória... Sai da ZR, vem para R e sai da ZR. O resultado que não seja a vitória alimenta a politicagem pelos 30 dias de Copa do Mundo, porque não vai ter outro assunto para se falar disso. Pois é, ainda então, tem é preferível encarar os 30 dias com 17 pontos. Exatamente. Na famosa primeira página. Exato. Não, e é o que vai acontecer. Uma vitória, a gente está na primeira página. Então, depois que o Sport TV inventou isso, criou-se um fator político a segunda página, né? Exatamente. Que é aquela coisa, nossa, nós vamos ser rebaixados. Você vai lá pro dia seguinte do jogo, tá lá no grupo Fluminense, a segunda página. Ao final do campeonato, já que tem segunda página, o Sport TV podia criar um troféu simbólico no final do campeonato, mas o 11º fosse o campeão da segunda página. Esse a gente ganhava. Tranquilo. Esse a gente ganhava. Tranquilamente. Então, mas é aquela coisinha, a gente tem que ver isso. Os 17 pontos vão
significar uma respirada daquelas assim que na Bolívia é inimaginável. Você puxa e não vem, né? Não puxa e não vem. Essa vai puxar e vai vir. Vai vir. 17 pontos. E olha, sinceramente, mesmo depois de uma goleada que a gente sofreu, a gente precise de uma goleada, basta 1-0. Pessoal, estamos fechando o programa baixo, rapidamente. Eu queria levantar mais um tema com vocês nesse tempinho que falta, que talvez é um dos mais preocupantes para o Fluminense nesse ano, que é a janela de transferências. O que vocês esperam? Queria que cada um falasse um pouquinho disso, porque eu não estou vendo no momento oxigenação para o Fluminense trazer reforços. Pelo contrário, ele corre risco de perder jogadores. Eu acho que se a gente já passou percalços nas últimas rodadas por falta de peças, perdendo jogadores, a gente vai ficar numa situação mais delicada, não, Márcio? Mas fica do jeito que tá, não consegue pagar mesmo esse time não consegue se pagar, vai fazer o quê? Olha, era tentar diminuir o dano o máximo possível. Até eu já andei falando, já fiz uma das minhas colunas recentes, foi sobre isso. Né, que eu tinha que vir uma decisão sobre o caso do Scar com um acordo para que a Receita saísse com ele, que não está jogando, não está sendo útil. Olha, e aí, Fábio? Vamos lá. Primeiramente, uma constatação. A gente vai perder jogador na janela. Nós vamos perder jogadores. Ai, meu Deus do céu. E olha, é o Mas vai ser o Pedro. Pedro, Ayrton, tá todo mundo de olho neles. e o Ibanez, que são os que estão se destacando. Sim. Olha, é uma desgraça. É uma desgraça a saída dos três. Mas o pior não é isso. Eu estava lembrando disso quando eu estava vindo para cá. Gente, nós já temos 6 reforços que só vão poder estrear depois da Copa. Os 6 que vieram do Chamorim. Tem isso, né? Essa e história. O Julião está de volta. Caramba. É isso. Então, os 6 reforços já estão aí. Eles já eram da folha do Fluminense, porque o Fluminense é que sustenta o dinheiro lá do Chamorim. Filial, né? Filial. E aí, Mitch? Muito complicado, né? Porque se com eles o Abel é difícil, tirar outros coelhos da cartola, né? Exatamente. Isso. Pelo Imagina menos, sem eles, né? se for possível, pelo menos, que o time termine o ano sendo pago em dia, Sim. dá para você tentar motivar esse grupo e fazer os 47 pontos. Exatamente. Inclusive o Abel já deixou sair aí, que também está insatisfeito com essa situação, de falta de pagamento. Apesar dos histéricos que tem, que o pessoal que acha que o Abel é ultrapassado, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. O Abel se é fantástico. Se a gente pegar um inventor, um professor Pardal aí, porque olha, vamos lá. Agora as pessoas estão achando que demitir o técnico principal, que vai aparecer um garoto dentro do clube e vai levar o clube à frente, que está acontecendo com todo mundo. Virou moda. Já tem gente imaginando isso no Fluminense. Quem é o candidato a Carille do Fluminense? Aí é que tá. Cadê a comissão técnica permanente? Que era o Marcão. Até a Marcão foi nessa, né? Até o Marcão. Pessoal. Marcão estava no lançamento da dupla de oposição, né? Dupla barra trio de oposição. Não, o Marcão, ele tá em todas. Ele teve no churrasco nosso lá do Unido Forte. Marcão é presente. Ele não Já vi ele brigando nas O redes Vitor ele sociais, vai, né? beleza. Convidou, ele vai. Marcão. E abraça todo mundo. Marcão. Foi visitar o Thiago Silva na Igreja Companhia. Eu só deixo uma mensagem para você, Marcão, por favor. Cuidado com o Coringa, com charada, com o senhor frio e com 2 caras. Essa turma é de amargar. Assim a gente vai encerrando Panorama Tricolor 225. A gente pede desculpas pelas não gravações em função dos jogos do Fluminense e da greve. Estamos de volta, agora vamos fazer um novo recesso por conta da Copa do Mundo. A gente para durante o mês. Queria aproveitar para falar, o Panorama também entra em programação light a partir da próxima quinta-feira. Depois das resenhas de Fluminense e Santos, a gente tem colunas esporádicas que são facultativas, conforme a disponibilidade de cada cronista. Uma parte da nossa equipe vai estar envolvida na produção do livro 2018 Espírito da Copa, quer dizer, enfiado com a cara nas seleções do mundo inteiro. E a gente volta na segunda quinzena de julho. Do Marrocos e Irã para dar palpite. É isso, pessoal. Grande abraço. Programa Panorama Tricolor 225. Fábio Cortes, Márcio Machado, sua língua implacável e Mitch Aquidini. Em julho a gente volta. Até. Saudações tricolores.